Impossível vem transformar meu corpo.
Declare sobre a tua casa, uma casa de milagres, um ambiente onde você está sendo abençoado pelo Senhor, dispensas sendo alcançadas pela provisão do Espírito Santo de Deus, filhos sendo fortalecidos pelo amor de um Pai incrível. Declare isso sobre a tua casa, declare isso sobre a tua vizinhança, estenda a tua mão, vá. Se você estiver no teu carro, declare estradas sendo protegidas pelos anjos do Senhor nesse instante. Se você estiver no seu trabalho, declare bênção sobre a vida financeira do seu patrão, sobre as portas de emprego que serão abertas naqueles que estão à procura delas. Nós declaramos e vamos continuar declarando que o nosso Deus é um Deus de milagres, um Deus de milagres. Vamos orar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Em Isaías 55 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Vamos buscar ao Senhor, vamos pedir a Ele nesse instante. Senhor, muito obrigada, Pai, por essa noite. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui falando contigo, Senhor. Visita cada lar em nome de Jesus, cada servo teu, cada voluntário que está dentro da sua casa agora, que ele possa servir dentro do seu lar nesse instante, que ele possa abençoar a sua família, proclamar o teu nome nesse instante. Ó Deus, nós pedimos, Senhor, que vidas sejam alcançadas pelo teu Santo Espírito, que as pessoas nessa noite possam abrir a porta do seu coração. Quando o Senhor bater, essas pessoas possam entender que só contigo nós temos esperança, só contigo nós podemos alcançar a graça. Pai, derrama a tua graça sobre cada vida nessa noite.
nós louvamos o Teu nome. Te agradecemos, Pai, por tudo que Tu tens nos dado. Oh Deus, que os nossos corações nessa noite possam se encher com a Tua alegria. Deus, em nome de Jesus, visita, Pai, os doentes, visita as pessoas que estão tristes, com coração amargurado. Deus, encha, Pai, essas pessoas com Teu amor, com a Tua graça, que dentro delas haja esperança. Aquele quer e há de vir, o Seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele quer e há de Seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus é sobrenatural. Nós cremos nessa verdade, Espírito Santo. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus é sobrenatural. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Valeu, gente, que saudade de estar aqui com vocês, cara. Que bom estar no louvor. Você que está em casa, seja muito bem-vindos ao Campus Online. É um prazer muito grande para nós da Lagoinha Cabo Frio ter você aqui com a gente. Sinta-se em casa, eu sei que você está na sua casa, então você está super à vontade. Seja muito bem-vindo a uma terça-feira de milagres sobre a tua vida. Amém? Eu queria já dizer para vocês o seguinte, você que é voluntário, eu tenho uma dica incrível para você que quer servir nesse culto. Pega agora o link desse culto, disponibiliza agora para o máximo de pessoas possível aí da sua agenda. Manda para todo mundo, manda para os amigos da escola, do trabalho, para vizinhos. Essa é a melhor maneira que você tem para servir nesse culto, nesse momento. Liberando esse link e disponibilizando para o máximo de contatos que você tem. Amém? Você de casa, é muito prazer ter você aqui com a gente hoje. Nosso programa está incrível, tem muita coisa boa para acontecer e nós vamos agradecer ao Senhor junto com você nessa terça-feira. Eu queria agora um pouquinho da sua atenção, que a gente vai dar alguns anúncios agora e um deles é bem importante porque a gente vai avisar agora que nesse próximo domingo nós teremos novos horários de cultos, ok? Então, nesse próximo domingo agora, os nossos cultos serão às 9 da manhã, 11 da manhã, às 17 e às 19 horas. Isso mesmo, teremos 2 cultos na parte da manhã e 2 cultos iniciando tarde e noite. E as inscrições que também aconteciam na segunda-feira, que foi ontem, agora as inscrições serão na quinta-feira. E como elas irão acontecer? Vamos lá. Para o culto das 9 horas, as inscrições na quinta-feira estarão disponíveis a partir das 9 da manhã. Para o culto das 11 horas do domingo, as inscrições estarão abertas na quinta-feira, às 11 horas. E no culto das 17 e 19, a mesma coisa. 17 para o culto das 17 e às 19 horas para o culto das 19. Então, as inscrições agora, na próxima quinta, liberando para o nosso domingo. Nós também temos GC, os GCs espalhados aí, é só você procurar aí no nosso Instagram, Igreja Lagoinha, procura lá a gente, tem todos os GCs liberados, vocês vão ter todos os acessos para contatos e todas as informações que vocês necessitarem. E também agora, falando de GC, eu gostaria de chamar agora com vocês o nosso GC Talk.
líder do Ministério Efatá, aqui na Lagoinha Cabo Frio, que é um ministério com surdos. Eu sou Maria Luísa, líder do GC Efatá, aqui da Lagoinha de Cabo Frio. O que é um GC? É um grupo de crescimento, onde você vai se conectar com pessoas, vai estar junto para adorar, engrandecer, louvar, né, e receber uma palavra poderosa. E você pode procurar qualquer GC aqui da nossa igreja, né, que tem espalhado em toda a região dos lagos. Então você pode procurar com o que você mais se identifica. Nós temos o GC Pink, o GC de casais, o Misto, o Nex, o Next Team, e o nosso GC, que é o GC Efatá. Nesse GC a gente trabalha de uma forma diferente, né? E ele é bilíngue. Nós temos o português e Libras, para poder alcançar todos os surdos aqui da nossa região. Então vá lá na nossa página do Instagram, que você vai receber mais informações sobre o GC. Procure o seu no Link de Fora. Agora eu quero compartilhar com vocês uma palavra rápida, simples, mas poderosa. Que está lá em Marcos, no capítulo 7, no versículo 32 ao 35, que diz assim: Jesus estava na Laguna Galileia, e algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar. Suplicaram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus tirou do meio da multidão e pôs os dedos nos ouvidos dele. Em seguida colocou um pouco de saliva na língua do homem. Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem: Efatá, que significa abra-te. E naquele momento os ouvidos do homem se abriram e sua língua soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Agora eu quero compartilhar com você 3 conselhos super rápidos e práticos, que é o seguinte: o primeiro, ande com pessoas certas. Levaram a Jesus o surdo, ou seja, se você andar com pessoas certas, essas pessoas vão te levar para o caminho certo, vão te levar para perto de Jesus, que nem fizeram com o surdo. Segundo conselho rápido e prático: saia da multidão e fique atento. Às vezes, Jesus te tira de lugares porque quer ter relacionamento com você, porque quer agir com você e você não percebe. Então, assim, fique atento. Se Jesus te tirou de algum lugar, saia desse lugar para desfrutar do seu milagre. Terceiro conselho: gere fé. A palavra de Deus diz em Efésios que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E como aquele surdo gerou fé? Jesus usou a ferramenta certa, a estratégia certa. Colocou o dedo no ouvido, colocou saliva na língua, agiu de forma diferente. Então não importa a sua limitação, o seu problema. Jesus, ele vai agir na sua limitação, no seu problema, porque ele te conhece. E como nós vimos no primeiro conselho, você precisa andar com as pessoas certas, você precisa escolher uma família que vai te levar para perto de Deus. E para isso você precisa estar conectado com pessoas que têm o mesmo propósito e o mesmo objetivo. Então procure o seu GC, né, e venha fazer parte dessa família. Estamos de volta. Você que acabou de chegar, seja muito bem-vindo ao Campus Online Lagoinha Cabo Frio. E eu gostaria de te convidar mais uma vez a pegar esse link, o link dessa transmissão, e compartilhar com todos os seus amigos, com todos os seus contatos, e seja um canal de Deus na vida dessa pessoa. E agora nós vamos continuar cultuando a Deus, fazendo aquilo que aqui na Lagoinha Rio nós amamos demais, que é trazer à casa de Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. E por muito tempo, falar sobre dízimo, falar sobre oferta foi algo muito pesado, e em alguns lugares ainda é. E eu gostaria de agora compartilhar uma palavra de Deus com você. Se você puder, abra sua Bíblia aí na sua casa agora, no seu smartphone, em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Esse é um texto já bastante conhecido, muito comumente lido nesse momento de dízimo e de oferta, e existe algo muito poderoso nessa palavra. Assim diz, capítulo 3 de Malaquias 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e outras versões no meu templo, para que haja mantimento na minha casa, ou alimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrirei janelas do céu, e não derramarei sobre vós
bênçãos sem medidas. Esse texto de Malaquias, ele é muito poderoso, porque o Senhor diz: tragam todos os dízimos à minha casa, a casa do tesouro. E ele diz o porquê fazer isso. Ele fala: para que haja mantimento nesse lugar, na minha casa. O seu dízimo, essa semente, esse recurso, ele é usado para abençoar outras pessoas e fazer com que o nome de Deus seja conhecido, reconhecido e engrandecido no lugar onde o seu recurso vai alcançar. Só que Deus, ele fala algo maravilhoso, ele faz uma promessa. Na verdade, ele faz um desafio. Ele diz: me prove nisto, e você verá que eu abrirei janelas no céu e derramarei sem medidas bênçãos ao seu respeito. Talvez você não tinha clareza do porquê dizimar, ou talvez você tenha sido confundido pela religião que afirmou por muito tempo que o dízimo é algo da lei, e se a lei hoje não é mais o que nos governa, não devo dizimar. Mas essa mesma palavra em Gênesis 14 nos mostra que o dízimo, ele é celebrado, ele é instituído muito antes de Moisés. Em Gênesis 14, você percebe que Abraão entrega dízimos a um sumo sacerdote chamado Melquisedeque. A lei, ela tem a função de sancionar, de tornar algo lei, legítimo, o dízimo. Mas ela não é o único fundamento para. E talvez você já contribua, você já dizime há muito tempo. Mas essa palavra, ela também carrega algo muito poderoso. Em Mateus 23, versículo 23, Jesus, ele olha para os mestres da lei e para os fariseus, e ele diz algo que é muito relevante e que nós precisamos entender antes de participarmos desse momento. Ele olha para os mestres e para os fariseus e diz: hipócritas, vocês cumprem o que diz respeito ao dízimo de forma excelente. E detalhe, Jesus, ele não se refere a dinheiro, mas ele se refere a alguns vegetais. E o que é mais interessante, ele fala: vocês fazem a parte do dízimo perfeitamente, mas no que diz respeito à justiça, à misericórdia e à fidelidade, vocês ainda estão falhando. O que Jesus está dizendo aqui é que o dízimo, sim, é um princípio estabelecido por Deus, o nosso Senhor, porque tudo o que temos, Ele nos deu, e Ele nos exige devolver a 10ª parte. Agora, não se limite apenas a dar o seu recurso, seja alguém obediente também em ser misericordioso, ser justo e ser fiel, para a glória de Deus. E aqui você pode fazer isso de 3 maneiras. A primeira é agora, aqui embaixo, provavelmente vai estar aparecendo algumas contas. É só você entrar no seu aplicativo do banco e fazer a transferência para uma dessas contas e enviar o seu comprovante para um número que estará por aqui também. Você pode fazer isso também por meio do aplicativo chamado PicPay. É muito simples, é muito rápido, você não vai perder tempo nenhum. Basta baixar o aplicativo, trazer a câmera do seu celular para esse QR Code que vai estar aqui e vai ser muito tranquilo. E a terceira forma é entrando no nosso site da Lagoinha Rio, que também vai estar em algum lugar agora dessa imagem, e trazer e colaborar para que o reino de Deus se expanda na terra, através da sua cooperação. Sim, Jesus, ele poderia sanar todas as necessidades do homem, mas ele escolheu você para ser um cooperador. Então não faça isso com peso, não faça isso com dor, mas com alegria, entendendo que Jesus te escolheu para ser bênção aqui. Faça isso, que Deus te abençoe, e a gente já vai voltar com uma palavra poderosa que vai edificar a sua vida.
montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o cadeias precisam romper quando Jesus está no nosso meio. Nós declaramos agora todas as cadeias rompendo, todos os grilhões sendo desatados, cadeias sendo despedaçadas, correntes sendo desfeitas, porque Jesus está invadindo a sua casa, Ele está invadindo o seu lar, e o ambiente, Ele vai começar a se transformar, porque não há um nome igual. Aleluia! Cristo é o Senhor. Adore, adore. O invencível que andando está, os montes se prostram para o adorar. Adore! Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Aleluia! Seja muito bem-vindo ao Campus Online Lagoinha Cabo Frio. Depois de um louvor desse, que coisa maravilhosa. Ambientes sendo transformados, vidas sendo libertas. Nós declaramos isso essa noite. Nós declaramos a sua casa sendo invadida pela presença do Pai. Nós declaramos realidades sendo transformadas essa noite. Uma palavra que eu tenho hoje para a minha vida e para a sua vida é falar sobre planos. Quem no ano de 2020 não fez algum plano? Plano de ampliar de repente a sua empresa, plano de viajar, plano de entrar na academia, aleluia. Todo ano eu faço essa promessa, todo ano eu tenho esse plano, já coloquei para 2021 esse plano.
plano de iniciar uma faculdade, plano de se casar, tantos planos que de repente a gente fez, mas que ficaram frustrados nesse ano de 2020. E é sobre isso que nós vamos falar. Tantas coisas que pode estar dando errado ao nosso redor, tanta coisa acontecendo, tanta pressão, tristeza, apatia, tanta coisa que a gente chega a ficar com vontade de chutar o balde, de desistir de tudo, de largar tudo de mão. Mas essa noite eu tenho uma palavra que vai nos incendiar e vai renovar e vai trazer à nossa mente o que nos dá a esperança. O Senhor, lá em Jeremias, ele diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Assim diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. A gente já podia, só com essa passagem, simplesmente fechar nossa Bíblia e ir embora para nossa casa, porque essa palavra é maravilhosa. O Senhor, ele já nos afirma que é Ele que conhece os planos que Ele tem a nosso respeito, que Ele não nos vai causar dano algum, e Ele tem o futuro para a nossa vida. E nós vamos falar sobre alguns assuntos, sobre dois, hoje, em questão de planos. Planos que nós planejamos e planos que o Senhor tem para a nossa vida. Processos que nós precisamos passar e viver. E o primeiro, como eu falei, que tantos planos frustrados que de repente a gente tem até agora, tanta coisa que a gente está passando, pressão, e vamos iniciar falando sobre o sofrimento no processo. O problema não é se nós vamos sofrer ou se estamos sofrendo, até porque a palavra ela já nos garante isso, que nesse mundo, Jesus ele fala, nesse mundo vocês terão aflições, mas graças a Deus que Ele não para aí, e Ele diz, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Ele venceu o mundo, e se nós estamos nele, nós também temos, é uma das promessas de que nós também venceremos o mundo, porque Ele já venceu, e nós estamos com Ele, aleluia. Então muitas das vezes, a maioria das vezes, o nosso problema é em confiar no propósito, é a gente ter a certeza de que o propósito ele vai se cumprir. A gente fica triste, de repente uma palavra liberada, um direcionamento do Senhor para a nossa vida, mas a gente não consegue enxergar aquilo se cumprindo, a gente não consegue ver aquilo acontecendo, a gente não consegue entender, porque o meio que a gente está, a gente não consegue olhar em direção alguma e falar, não, aqui é o caminho que eu preciso seguir, é aqui que isso vai acontecer. E a gente, por não enxergar isso com os nossos olhos naturais, a gente começa a ficar triste, desanimado, cansado, querendo largar tudo de lado. E a gente começa a sofrer, porque a gente não consegue enxergar e entender o processo, até que uma promessa se cumpra em nossa vida. E que é algo interessante, Jesus ele já falou, eu falei aqui que no mundo nós teremos aflições, mas Ele manda a gente fazer o quê? Ter bom ânimo. E olha o que Paulo ele fala na sua carta aos Filipenses, e ele expressa isso muito bem. Ele diz assim: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi, olha isso aqui, quão maravilhoso é. Aprendi o segredo de viver contente
alegre, vibrando, não importa, em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou tendo passado necessidade. Ele entendeu, ele aprendeu o segredo de viver bem. Só que o maravilhoso é que o versículo não para aqui. Ele entende esse propósito, esse processo de viver bem, independente da circunstância que ele está passando, porque o versículo continua e diz assim: porque tudo posso, tudo eu posso, tudo você pode, naquele que me fortalece, naquele que te fortalece. Foi isso que ele entendeu, e é isso que nós precisamos entender. Não importa a circunstância que estamos passando, vivendo, nós precisamos nos alegrar e entender e aprender esse segredo, que independente do ambiente, tudo eu posso naquele que me fortalece. Então Paulo aprendeu a ser alegre, a ser constante, independente da circunstância, porque ele confiava, ele tinha certeza no propósito de Deus, o propósito com o qual é eterno e é infalível. É isso que nós precisamos aprender, é isso que nós precisamos crer, é isso que nós precisamos viver. O propósito de Deus, ele não muda conforme a circunstância que a gente está passando, conforme a circunstância que nós estamos vivendo, porque o propósito dele para a nossa vida é eterno e é infalível. Aleluia. No segundo ponto que nós vamos falar hoje é sobre a espera nesse processo, porque todo processo há uma espera, uma palavra é liberada e há um tempo determinado para que ela se cumpra em nossa vida. O problema é que a gente não sabe qual é esse tempo, e é por causa disso que às vezes a gente se perde no meio desse tempo, no meio desse propósito, porque a gente não consegue olhar com os nossos olhos naturais. Então a gente sofre por causa da convicção da palavra que o Senhor liberou para a nossa vida, por falta de entendimento. Isso é fato. Deus, ele libera uma palavra, ele dá um direcionamento, e nós não conseguimos entender isso, e por causa disso a gente acha que a promessa de Deus é falha. Mas Deus, ele não falha, ele não é homem para que minta, e o propósito dele, eu vou continuar repetindo, é eterno e é infalível. E nós vamos falar hoje sobre uma pessoa do Antigo Testamento. Vamos falar sobre Abraão. Abraão, ele teve uma promessa do Senhor e ele teve um direcionamento do Senhor. O Senhor falou assim para Abraão: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Até aqui Abraão não teve problema nenhum. Ele não teve problema em sair da casa do pai dele, ele não teve problema em largar a parentela dele, ele não teve problema nenhum em ir para um local com o qual ele ainda não sabia qual era. O problema foi no próximo versículo, que o Senhor ainda continua falando para ele: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. O Senhor falou para Abraão que ele seria pai de multidões, que a descendência dele seria maior do que as estrelas dos céus, maior do que as areias da praia. Mas Abraão não conseguia enxergar isso. Abraão, ele não conseguia entender essa descendência, até porque Sara era estéril.
e como que ele iria ter descendentes tão numerosos conforme o Senhor prometeu, liberou e determinou para a vida dele. Ele não conseguia compreender. E Abraão, ele já não era tão novinho assim. E o tempo foi passando, e Abraão, ele achou assim, a promessa do Senhor foi liberada, mas a minha esposa é estéril, então eu preciso dar o meu jeito. E é justamente aí, quando a gente não consegue enxergar mais nada, a gente tenta colocar a nossa mão para ajudar o propósito do Senhor para a nossa vida. Deus, Ele não precisa da nossa vida, da nossa ajuda para que o propósito dele seja cumprido. Ele não precisa que a gente se esforce em nada. Mas Abraão, ele fez isso. Sara, ela tinha uma serva, Agar. E o que eles fizeram? Abraão, ele teve um relacionamento com Agar. E Agar gerou um filho. Abraão tinha em torno de 75 anos aproximadamente, já de idade avançada. E ele, com medo de não poder ter mais filhos, ele dá um jeitinho. E nasce Ismael, o filho da pressa, o filho da precipitação. E muitas vezes é isso que nós fazemos com as promessas que Deus nos dá. A gente tenta dar um jeitinho para fazer com que aquilo aconteça. Para você ter noção, ele foi precipitado em gerar um descendente. Mas a promessa, ela continuou de pé, porque a promessa era com Sara. A promessa não era com Agar. A promessa não era Ismael. A promessa era Isaac. E Abraão e Sara esperaram mais 25 anos para que Isaac nascesse. Olha o tempo percorrido. Abraão com aproximadamente 100 anos e Sara por volta de 90 anos tiveram Isaac. Então a gente aprende que a gente não tem que se esforçar. Nós não podemos nos esforçar para que o propósito de Deus se cumpra. Deus liberou um direcionamento para a sua vida. Você precisa simplesmente se preparar. Deus falou que você vai ser um homem, uma mulher de oração. Não adianta você ficar sentado na sua casa esperando alguém pedir para você orar por ele. Você tem que começar a orar. Você tem que começar a gerar isso em você. Você vai gerar intimidade. E quando menos você esperar, alguém vai te pedir para você orar por ele. Porque você vai estar pronto no momento certo, na ocasião certa, no tempo determinado pelo Senhor. O Senhor falou para você que você vai ser um grande pregador, um grande ministro da palavra do Senhor. E o que a gente faz? A gente fica ansioso por isso aqui. A ansiedade pode fazer com que o propósito do Senhor nos mate. A antecipação do propósito pode nos fazer que esse sonho seja morto no nosso interior. Mas Leandro, o que nos compete? Compete a você se preparar. Compete a você estudar. Compete a você gerar conhecimento, a gerar intimidade com o Senhor. E no momento certo, sem você buscar nenhuma oportunidade, cavar nenhuma oportunidade, é Ele que vai fazer a oportunidade certa, correta, no momento certo, determinado por Ele para a sua vida. A mesma coisa para você que está namorando.
Você começa a orar e fala assim: não, agora eu vou casar. Mas o Senhor falou que aquele era o momento de você casar. Às vezes você precisava conhecer um pouco mais essa pessoa. E você começa a ter problemas, porque quando você casa, aí realmente você vai saber quem é. Não vai ter como a pessoa ficar 24 horas com uma máscara. Você vai acordar com aquela pessoa, você vai deitar com aquela pessoa. O seu casamento, de repente, não existe. Você pode estar dizendo que não existe mais amor. Você casou para fazer dar certo. Você não casou para tentar, para ver como é que era. Você casou para fazer dar certo. Mas não existe mais amor. Quem falou que não existe mais amor? A rotina, o mundo de hoje nos mostra isso. Mas o amor que foi construído, ele nunca será perdido. Eu declaro hoje sobre a sua vida, sobre o seu casamento, o Senhor trazendo à sua mente, ao seu coração, essa paixão que um dia teve, esse amor que um dia queimou, ele vai voltar a queimar, ele vai acender de novo, e esse casamento, ele vai durar, porque ele foi constituído para dar certo. Aleluia. Não deixe que nada, simplesmente nada ao seu redor venha atrapalhar esse propósito. Não deixe que os seus olhos, que às vezes não está conseguindo enxergar uma luz no fim do túnel, venha atrapalhar o propósito de Deus para a sua vida. Não frustre o plano de Deus para a sua vida, porque se foi Ele que disse, se foi Ele que liberou, Ele é fiel para cumprir, porque os propósitos dele para a nossa vida, eles são eternos e infalíveis. Você mesmo, você nasceu para dar certo. Você não foi um erro. Você não foi algo que não foi planejado. Porque o Senhor diz que Ele nos conhece antes da fundação do mundo. Ele nos chama, não pelo nosso pecado, não pelo nosso erro, mas Ele nos chama pelo nosso nome. Ele te conhece, Ele te planejou, Ele te gerou nele. Aleluia. Você pode até estar dizendo assim: Leandro, de repente pegar uma passagem, uma palavra e falar pra gente. Mas o que a gente fala aqui, o que a gente diz aqui, a gente vive. Evangelho, ele não foi feito para ser estudado. O Evangelho, ele não foi feito para ser citado. O Evangelho, ele foi feito para ser vivido. Então viva o Evangelho, viva, viva. Essa noite mesmo, um pouco mais cedo, eu estava conversando com o Paulo. São situações que nós passamos,
São situações que nós vivemos, coisas que afetam o nosso dia a dia, e que eu tenho passado, que eu tenho vivido, mas isso não vai mudar o que Deus tem planejado para a minha vida. Às vezes a gente fala sobre cura. A minha família, nós vivemos cura na nossa casa. A gente só fala sobre o que a gente vive, sobre o que a gente viveu, sobre o que a gente está vivendo. Evangelho é vida, Evangelho é testemunho de vida. Então eu vou terminar com o mesmo versículo que eu iniciei. O Senhor, Ele diz para você: sou eu que tenho os planos a vosso respeito, planos de não lhes causar mal, mas de te prosperar e de lhe dar um futuro. E esse futuro em Deus, em Cristo, Ele é eterno e Ele é infalível. Aleluia! Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Querido, Jesus está sendo muito direto com você hoje. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. Jesus, Ele sonhou com a sua vida antes mesmo de você ser um embrião. Olha o que o salmista diz em Salmo 139, no versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes mesmo de eu existir. Mas Jesus diz mais ainda a seu respeito. Ele diz que preciosos são os pensamentos dele para você. Eu tenho certeza que essa palavra de Deus, ela está mexendo dentro de você agora. Ela está fazendo algo que não acontecia há muito tempo voltar a vibrar, a existir e a queimar. Mas talvez a sua pergunta agora seja: eu entendi que Deus tem planos para mim, eu entendi que Deus pensou em tudo a meu respeito, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Mas a resposta continua em Deus dizendo: entregue o teu caminho ao Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele fará. E esse é o convite que eu, como representante dos céus, para a sua vida agora eu te faço. Decida agora entregar o teu caminho ao Senhor, e certamente o mais Ele fará. Para você entregar o seu caminho ao Senhor agora, tudo que nós pedimos é: escreva aqui no chat, hashtag eu quero um novo começo. Esse é o seu momento. Escreve, hashtag eu quero um novo começo. Você não está assumindo um compromisso com um pastor, você não está assumindo um compromisso com uma igreja.
igreja, você está dizendo para Jesus: eu decido me entregar a Ti, porque eu acredito que se eu fizer isso, o Senhor fará o que eu não consegui até agora. Esse é o seu momento, vai, escreva, hashtag, eu quero um novo começo. Enquanto a gente canta, pra onde eu irei mais uma vez? Pra onde eu irei? Escreva, eu quero um novo começo. Se não tenho pra onde voltar, Só tenho você, Deus. palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Diga isso. Se eu não tenho pra onde voltar, Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. glória a Deus! Glória a Deus! E eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Você não está sozinho. Nós, da Lagoinha Cabo Frio, nós assumimos um compromisso com você, de estar aqui como uma igreja que acolhe, que recebe, que instrui, que impulsiona, que estará do seu lado todos os dias, a partir dessa decisão. E aqui na Lagoinha Cabo Frio nós temos uma regra. A palavra de Deus diz que toda vez que uma alma, que uma vida decide voltar para Jesus, nos céus acontece uma festa. E sim, a sua decisão está promovendo uma festa no céu. E se no céu tem festa, aqui na Lagoinha Cabo Frio também vamos fazer festa. Você está preparado? Você está preparado? Vamos juntos! Vamos!